Olá, queridos irmãos e irmãs. Então hoje, nesse terceiro encontro de formação, nós queremos refletir a natureza missionária da Igreja. Então, no primeiro momento, vamos ver o que é natureza. Natureza significa essência. Então, a essência de Deus é o amor. Deus é o amor fontal, é a fonte do amor. E é próprio de Deus ele se desdobrar para fora, transbordando o seu amor, comunicando o seu amor. Então, é próprio de Deus transbordar de amor. Então a Igreja, em sua natureza missionária, ela também transborda este amor. Então a missão da Igreja é ser sinal, instrumento deste amor para o mundo, para a humanidade. E a Igreja, ela também é missionária, porque ser missionária pertence à essência da Igreja, porque Deus mesmo é missionário. Ou melhor dizendo, Deus é a missão por excelência. Deus, primeiramente, sai de si mesmo, por isso o Papa Francisco fala muito, insiste muito, numa igreja em saída, porque Deus está sempre em saída de si mesmo para o encontro do outro, para o encontro da salvação da humanidade. Então Deus primeiro saiu de si mesmo para criar o universo e criar o ser humano de uma forma especial. Como o ser humano pecou e precisa de salvação, então Deus mesmo, através do seu Filho Jesus, envia o mundo para que a humanidade seja salva por ação do seu Filho Jesus, na ação do Espírito Santo. Então a missão é Deus mesmo que salva, que redime e convoca e convida o ser humano a participar da sua comunhão eterna, a Santíssima Trindade. Então a Igreja, ela está em função da missão e não a missão em função da Igreja. Por exemplo, nós sempre pensamos assim, a Igreja tem a tarefa evangelizadora, né, de anunciar o reino de Deus, e sempre pensamos a Igreja realizando tarefas missionárias. Mas nós temos que entender que Deus é missão e a Igreja, ela existe em função dessa missão. Por isso a Igreja é missionária. Ela está no mundo como instrumento de uma única missão, que é o próprio Deus, que é a comunhão da Santíssima Trindade. A Igreja peregrina é, por sua natureza, missionária, pois ela se origina da missão do Filho e da missão do Espírito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai. Isso está no documento do Concílio Vaticano II, Ad Gentes, para as nações, e Lumen Gentium, luz dos povos. Então, no Concílio Vaticano II, então já nos apresenta que a Igreja peregrina neste mundo tem uma natureza missionária. E ela tem consciência que a missão brota da Santíssima Trindade. Primeiramente, Deus Pai, que envia o seu Filho Jesus para nos salvar. Então o Pai, ele é a fonte da missão, ele é o protagonista por excelência da missão. Então Deus é amor e é próprio do amor se comunicar. Por isso, o amor de Deus, apaixonado pela criatura humana, ele se envolve com ela para redimi-la. Por isso, então, envia o seu Filho Jesus para nos salvar e nos fazer participantes da natureza divina. Então o Pai é o que envia e o Filho é o enviado. Por isso nós falamos que Jesus é o missionário do Pai. Jesus é o missionário por excelência. Então, através da sua encarnação, vida neste mundo, ele redime o homem, né, do pecado e nos torna participantes da sua vida divina. E tudo isso acontece na ação do Espírito Santo.
Porque Jesus, em Pentecostes, enviou o seu Espírito, então o seu Espírito prolonga essa ação salvífica de Jesus através da história. Em suma, toda ação missionária é da Trindade. A Trindade é a fonte de toda a missão. E a igreja, ela existe, ela foi instituída exatamente para ser instrumento dessa missão do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é o papel da igreja no anúncio do Reino de Deus? Em primeiro lugar, a igreja ela está a serviço do reino. A igreja, como às vezes fala o Papa Francisco, ela não pode ser autorreferencial. Ela não pode pensar só em conquistar poder, quantidade de fiéis, mas pelo contrário, ela deve estar a serviço do reino de Deus, simplesmente. Ela deve ser responsável, instrumento de diálogo e da promoção humana. Diálogo entre as culturas e também diálogo entre as religiões, procurando promover a paz no mundo. E também a igreja tem este papel, né, de promover a dignidade humana, a promoção humana, em todos os seus aspectos, né? Por isso a igreja se preocupa com esses problemas atuais, que é a migração, o aumento da pobreza no mundo, agora a preocupação com a pandemia, se os pobres serão atendidos, serão cuidados, quando existe uma guerra em algum país, mais especialmente na África, agora na Síria, agora também na Armênia. Então, de tempos em tempos surgem problemas sérios no mundo, então a igreja tem essa missão, né, de promover a vida e a dignidade humana. E também a igreja ela é chamada por Deus a ser intercessora pela humanidade, a rezar por meio de Jesus, na ação do Espírito ao Pai, pedindo então para todos os povos, para toda a humanidade, para que seja salva, para que seja liberta do pecado e para que possam participar da comunhão com Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e enfim, também pela paz mundial. E a igreja também, ela tem a finalidade de ser instrumento de salvação para a humanidade. Então, os méritos de Cristo, a graça que Cristo nos conquistou através da sua vida, morte e ressurreição, então a igreja se torna sinal, sacramento dessa graça, dessa salvação para todos os povos, para a humanidade. E também a igreja, às vezes se questiona muito se a igreja é necessária, não é necessária, se precisa de uma instituição para chegar até Deus. A igreja ela foi instituída por Cristo, é querida por Deus e ela tem essa missão especial. A igreja é um lugar privilegiado de salvação, onde nós encontramos com certeza a fonte de salvação. A igreja é necessária, por isso é fundamental para a salvação, porque Deus a instituiu, Deus a criou para que seja sinal e instrumento de salvação para toda a humanidade. E finalmente, a igreja ela é um sinal, um instrumento de salvação universal. Não é só para um povo, para um grupo, para uma etnia, mas para toda a humanidade. Por isso ela é católica, destinada a todos os povos, todas as culturas, para toda a humanidade de todos os tempos. Os tempos de hoje não é só um tempo de mudança, uma época de mudança, mas nós percebemos que é uma mudança de época. Então, nós percebemos assim crises em todos os sentidos, né? Política, econômica, falta de lideranças no mundo, veio essa pandemia, a própria igreja com essa dificuldade de evangelização, de encontrar pessoas de fato comprometidas com Jesus e com a igreja. Então, nós vivemos uma mudança de época, né? E os sinais estão aí. E percebemos também que nesse tempo há um crescente individualismo. Então nós percebemos que cada vez mais o ser humano está se tornando individualista. Então nós podemos ver as consequências disso. Primeiro, a indiferença em relação a Deus.
nós percebemos o aumento do ateísmo e da indiferença em relação a Deus. Pessoas não querem saber mais de igreja, não querem mais buscar os sacramentos, não querem rezar. Então é como se nós atingíssemos assim um bem-estar social e não precisamos de Deus. Caímos no materialismo e no individualismo. A fragilidade da família humana, nós percebemos que os laços familiares, né, estão cada vez mais decadentes. Então a família, eu acho que está passando a maior crise da sua história, exatamente porque os valores que agregam as pessoas, no caso a família, que são os valores herdados do judaísmo e do cristianismo, está em crise porque o mundo hoje propaga outros valores contrários à família. Também nós percebemos uma nova visão, né, de Estado, de economia, exatamente baseado no individualismo, né, no hedonismo, a busca do prazer pelo prazer, o materialismo. As pessoas hoje só querem curtir, né, e o consumismo e assim por diante. Também há uma perda da espiritualidade. Nós percebemos que a fé está em crise também. Então existe assim uma crescente superficialidade na vida cristã das pessoas. Então é preciso resgatar a nossa espiritualidade, buscando alimentar então a nossa fé cada vez mais. Com esse vazio, com essa falta de espiritualidade, então o que vem preencher? As filosofias orientais. Então muitos cristãos, inclusive católicos, foram buscar a resposta nessas experiências orientais, né? Hindus, ou mesmo japonesas, chinesas, no Himalaia, buscando fontes de espiritualidade. Enquanto que o cristianismo tem tudo o que precisa para entrar em comunhão, né, com o mistério e a comunhão com Deus e com os irmãos. E finalmente, com essa falta de espiritualidade, com este afastamento de Deus, a tendência do ser humano é fazer o quê? É substituir a fé em Deus em ídolos. Então se cria, ou melhor dizendo, se crê em coisas que não existem, como duendes, fadas e assim por diante, né? Então, se nós tiramos Deus da nossa vida, passamos a acreditar em outras coisas que o ser humano já abandonou na sua história, agora passa a buscar elementos mitológicos para se apegar. Então, sem Deus, nós colocamos ídolos no seu lugar e encontramos o vazio. Como diz o profeta Jeremias, me buscaram, quer dizer, Jeremias falando, mas é Deus que está dizendo através dele. Me buscaram no vazio e o vazio se encontraram. O Concílio Vaticano II teve início ali a convocação no final do ano de 1961, então podemos dizer 62, 65 aconteceu o Concílio Vaticano II. Então de lá para cá podemos constatar diversas mudanças na sociedade e que é um grande desafio para a missão da igreja, para a evangelização. E vocês vão perceber que são os mesmos problemas que nós percebemos nos tempos de hoje. Então vamos enumerar alguns. Então, multiplicaram as igrejas locais, isso é positivo, multiplicar igrejas locais e também o número de comunidades. Com o Concílio Vaticano II, então, foi criada novas dioceses. Isso que é a igreja local, né? A igreja local é uma diocese, que tem um bispo como o seu pastor supremo. E muitas comunidades foram criadas. Aqui na Bom Jesus temos diversas comunidades, então que foram criadas dentro dessa perspectiva do Concílio Vaticano II, que é criar uma rede de comunidades, né? Para que o evangelho se torne mais pessoal, para que as pessoas possam, através da vida em comunidade, fazer a experiência do amor trinitário. Também percebemos o quê? Com o surgimento das comunidades, então, uma inserção do Evangelho nas famílias e também no coração das pessoas, com mais intensidade. Também percebemos a valorização do leigo. Então, o leigo assumiu mais a sua missão de batizado e de leigo. Então isso nós percebemos, isso nós constatamos. Também cresceu, por exemplo, o diálogo entre as religiões, né, o diálogo ecumênico e também o diálogo entre
as outras religiões não cristãs, né, o diálogo interreligioso. Também há uma nova consciência missionária da igreja, também dos batizados, né, como nós ouvimos no primeiro encontro nosso, na primeira reflexão, a vida é missão, todos nós somos chamados à missão, então uma maior consciência do batizado com relação à responsabilidade missionária da igreja. E também a missão, ela está longe de chegar ao seu cumprimento. Temos muito caminho ainda para ser andado. Então, eu só vou dizer para vocês aqui que no mundo nós temos 8 bilhões de pessoas, é a população mundial. E nós hoje, como católicos, somos 1 bilhão e 300 milhões. Então, nós somos 18% da população. Então, tem aí um caminho longo para anunciar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos também com dificuldade, né, de manter, de preservar as pessoas já conquistadas pelo Evangelho, né, a manter-se perseverante. Mas uma coisa é certa, apesar de crise aqui e acolá, nós percebemos que nos últimos 10 anos a Igreja Católica cresceu mais de 200 milhões. Então é impressionante que se o Evangelho em algum lugar morre, no outro lugar ele nasce de uma forma esplendorosa. É assim a história da Igreja, a história da salvação na humanidade. E também nós percebemos o quê? A missão da Igreja, ela tem o seu fundamento em Jesus. Então, tudo isso é o que nós percebemos do Concílio Vaticano II até os dias de hoje. Mas, diante dessa realidade, nós temos grandes desafios externos e internos. Então, os desafios externos, com o surgimento das grandes cidades, grandes metrópoles, então nós tivemos que aprender a evangelizar as grandes cidades. Nós saímos de um ambiente rural, que era uma realidade, né? A vida paroquial. Então, nosso estilo, nós estamos vivendo um estilo rural nas grandes cidades. Então, é preciso repensar o modo de evangelizar nos centros urbanos. Então, passaram a surgir também as migrações em massa. Nós percebemos hoje no mundo grandes migrações e pessoas de outras religiões, principalmente os muçulmanos, no caso da Europa. Então é outro desafio para nós. Nós também temos como desafios em países onde tem minoria cristã, por exemplo, em países islâmicos ou hindus, e lá a minoria cristã. Então nós temos uma grande dificuldade de expandir ou de chegar até lá, né? O próprio governo coloca dificuldades para a igreja. O número daqueles que ignoram Cristo e que não fazem parte da igreja está em contínuo aumento, apesar do número de católicos ter crescido, mas também a população mundial cresce. Então, nós percebemos também essa contínua rejeição à religião, né? De tempos em tempos temos essas realidades. E temos também o enfraquecimento, às vezes por divisões internas da igreja, assim, um enfraquecimento do dinamismo missionário da igreja. Então, não são tantas pessoas que estão dispostas a sair, né, por exemplo, do Brasil para ir para um país estrangeiro, como fez o nosso querido, estimado Padre Elígio, né, que ficou muitos anos na África. O Padre Mateus, que trabalha no Meia, também trabalhou na África com ele. E, finalmente, constata-se uma crescente secularização da sociedade. Então, cada vez mais fica claro essa separação de Estado e religião. Só que o Estado começa a colocar obstáculos para a liberdade religiosa. Fica restringindo, em respeito a outras religiões, fica restringindo a nossa manifestação pública da religiosidade. E também a secularização significa despir, né, a sociedade do aspecto religioso. Então, um tempo atrás, nós respirávamos uma sociedade religiosa, né, católica no Brasil. Hoje nós percebemos cada vez mais o sagrado separando
distanciando da realidade da nossa vida e da sociedade. Isso nós constatamos também nas nossas igrejas, por exemplo. Vocês lembram quando nós participávamos da missa, havia um silêncio considerável, né, antes da celebração. Hoje nós percebemos assim, um zum de conversa, é como se perdêssemos o sentido sagrado dentro da igreja e conversássemos como se estivéssemos lá fora ou na rua. E não deveria ser assim. A igreja deveria ser um espaço reservado para o sagrado, aonde nós ficaríamos em silêncio para escutar o que Deus tem a nos dizer. Então, queridos irmãos, esses são os desafios externos. Agora, os desafios internos. Falta de fervor nas igrejas, nós temos percebido, e no Brasil de uma forma drástica, né? Nós éramos 90% de católicos, né? Um pouco mais de 90%. Segundo uma pesquisa de 2019, chegamos a 50%, mas eu não tenho certeza se essa estatística ela é verdadeira. Mas uma coisa é certa, nós percebemos que o número de igrejas evangélicas, né, não uma única denominação, mas diversas e várias, cresceram muito no Brasil. Então, eles têm um grande peso hoje na sociedade. E nós católicos ficamos mais periféricos. Então, é uma situação desafiadora para nós. E também há um certo cansaço, uma certa desilusão. Nós percebemos também nossos agentes pastorais, né, até coordenadores de comunidade, um certo cansaço. É como se não acreditasse mais, né, na realidade. Não que não acredita em Deus, mas é como se estivesse assim, cansado do modo como nós nos organizamos, vivemos e manifestamos a fé. E também uma divisão entre cristãos, né? É um escândalo, como dizia o Papa João Paulo II, a nossa falta de união entre os cristãos, não só católicos com os outros cristãos no mundo e no Brasil. A nossa falta de união é um escândalo, porque o próprio Jesus, ele, na sua oração antes de morrer na cruz, ele rezou pela unidade, que eles sejam um Pai, como nós somos um. Então é próprio do cristianismo a unidade, e nós estamos divididos. Então isso é um grande obstáculo para a evangelização. E também o contra-testemunho dos fiéis, dos sacerdotes, né, os escândalos que nós percebemos, isso também cria uma grande dificuldade, um obstáculo também para o anúncio do reino. E finalmente, o indiferentismo e o relativismo religioso. O Papa Bento XVI, ele denunciou, né, do relativismo não só religioso, mas relativismo moral. Hoje cada um segue as suas próprias normas morais e religiosas, é eu que decido o que é melhor para mim, sem contar com uma instituição, né, objetiva, como é a Igreja Católica, que foi instituída por Cristo, a Igreja de Cristo. Então, diante dessa situação, então é para a gente desistir, desanimar da nossa caminhada? Aí que está a resposta. A igreja é chamada a dar uma resposta de esperança. Então, mais do que nunca, precisamos testemunhar com coragem, ter convicção da nossa fé, daquilo que nós acreditamos, testemunhar para o mundo de forma alegre a fé em Jesus Cristo e nos valores do reino. Então, somos chamados a ser protagonistas da missão em Jesus Cristo. Então, a nossa resposta é cada vez mais sermos colaboradores, apesar das dificuldades, acreditar que o reino é de Cristo, a igreja é de Cristo, a missão é de Deus, do Espírito, do Pai, de Cristo e do Espírito. Por isso, por mais difícil que as coisas estejam, então sempre há esperança, porque Deus caminha conosco, Deus conduz a história. Deste encontro com Cristo, aí a necessidade de cada vez mais um testemunho real, perseverante, constante em nossa vida cristã. É preciso levarmos a sério a nossa tarefa de alcançar a santidade, procurar sempre mais em nossa vida fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Nós não podemos ter uma vida com ambiguidade, nós devemos manifestar com a vida aquilo que nós professamos pela fé.
Ainda também é importante destacar que nesse contexto que nós vemos hoje, é preciso uma missão permanente. Nós não podemos dizer assim, alcançamos a nossa meta. Não. Nós precisamos constantemente nos colocar em ação missionária. Mas como nós já refletimos antes, não é só tarefas missionárias, mas toda a nossa vida é missão. União com Cristo em todos os aspectos. Queridos irmãos e irmãs, nós chegamos, podemos dizer, a um ponto, ou na maturidade cristã missionária. Nós chegamos à conclusão que todos os batizados são chamados à missão. A igreja, ela toda é missionária. A igreja, ela não é somente missionante, envia missionários, mas a própria igreja é missão, está a serviço da missão da Santíssima Trindade. Então a igreja, ela deve manifestar ao mundo que Jesus é o único Salvador, é por meio dele que vem a salvação. Isso nós devemos manifestar com coragem, com alegria, né? E com uma vida de testemunho. Jesus Cristo é um tesouro que nós não podemos guardar para si. É preciso manifestar. Então, como os discípulos de Emaús que experimentaram o ressuscitado voltaram a Jerusalém para anunciar a experiência que eles tiveram com Jesus ressuscitado. Nós também, a partir de uma experiência pessoal, apaixonante por Cristo, então somos impulsionados pelo amor de Deus, pela ação do Espírito Santo, então a anunciar, a testemunhar que Jesus é o único Salvador. E o amor de Cristo nos impele a essa missão. Então, por mais difícil que a missão esteja, o amor de Deus, o amor de Cristo, a ação do Espírito Santo em nós, gera em nós criatividade, ousadia, sem ter medos dos desafios e das perseguições que acarreta o mundo. Na igreja, há 3 tipos diferentes de missão. Primeiro, a missão adigentes. É aquela que o padre Elígio fez e o padre Mateus, que está no Meia. Eles foram para outra nação para evangelizar, no caso o Congo, o antigo Zaire. Então, a missão adigentes é para fora do país. É quando nós saímos para outros povos para anunciar o Evangelho. Também temos a missão de igrejas já estruturadas. É o nosso caso. Nós temos trabalho missionário na paróquia, nós evangelizamos, toda a nossa estrutura está em função da evangelização, os terços, os grupos de oração, a catequese, tudo isso é em vista da missão. E o nosso trabalho missionário, que visitamos as comunidades, né, as casas, as famílias, os nossos setores, tudo isso é uma forma de manter aquilo que nós temos, manter os fiéis e ao mesmo tempo resgatar as ovelhas distantes. E o terceiro momento, ou a terceira missão, é em lugares de secularização. Então, em lugares onde Deus não é considerado, há um indiferentismo religioso, então nós somos chamados a esse lugar. Grandes centros urbanos, países assim que já estão apegados ao materialismo, simplesmente ao prazer, então não precisam de Deus. Nesses lugares somos chamados de forma especial a evangelizar. É o novo, como diz a Sagrada Escritura, e os documentos da igreja, um novo aerópago, como São Paulo teve que anunciar aos gregos, o Deus desconhecido, que é o Deus de Jesus Cristo. Nós somos também chamados a anunciar Jesus em lugares onde Cristo não é conhecido ou as pessoas se afastaram de Cristo, da igreja e também de Deus, e aonde não se acredita também na existência de Deus. Façamos a oração da família missionária. Queremos então pedir a Maria, Mãe dos Missionários, Nossa Senhora Aparecida, que ajude a nós, discípulos missionários de Jesus Cristo, a testemunhar com radicalidade o seu Evangelho.
Deus de amor e de bondade, nós os agradecemos porque escolhestes Maria. Ela, com seu sim, trouxe ao mundo Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador. Por Maria, nos destes a alegria de conhecer o rosto misericordioso de Jesus, que pelo Espírito Santo nos acolhe e nos envia como discípulos missionários. Somos seus missionários com a Mãe Aparecida e queremos ser perseverantes na vida de comunidade, para que o teu reino de amor continue sendo anunciado aonde moramos e aonde vivemos. Dai-nos tua bênção e proteção pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Ó Mãe Aparecida, levai-nos a Jesus. Amém. Recebamos agora a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa querida Mãe Aparecida, dê sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.